E eu gostaria de enaltecer, presidente, o aspecto fundamental que é a transparência. Quando se verifica toda a palestra, se compreende perfeitamente a transparência de todos os dados, dos 607 bilhões, da importância do teto de gastos, de nós pensarmos nas gerações futuras. Isso é muito importante, de saber como a nossa recuperação está indo bem. E ainda mais essa recuperação comparada no nível internacional. Ficamos aí também cientes do déficit primário de 895,8 bilhões, correspondendo a 12,5% do PIB. Nos chama a atenção. Vamos ficar agora com o PIB nesse patamar de 4,7%, mas na torcida que caia menos ainda, que o negativo seja menor. Aprendida a dívida de 94% do PIB e das operações compromissadas com o senador Espiridião de Amin, que vai reduzir isso em 25%, concordo plenamente nesses conceitos da concessão, da privatização, do pacto federativo, da liberação de todas as comercial, da redução de subsídios, da reforma administrativa, da reforma tributária. Eu sou favorável a essa desoneração da folha e, nesse foco, vem a primeira pergunta. A desoneração da folha com uma cobrança sobre o imposto sobre a movimentação financeira, quanto mais ocorrer eletronicamente, melhor. Então, se não era o caso de, aos poucos, ir diminuindo o capital circulante, até porque o capital circulante é uma fonte de contaminação muito grande para o Covid. E isso daí faria com que esse arrecadado realmente fosse adequado. Gostaria de fazer uma segunda pergunta. O Valderi falou do Peloa, que foi enviado para cá, e eu sempre já insisto, desde o ano passado, que nesse Peloa já deveria estar vindo, e o Congresso aprovar, um gráfico de contingenciamento, porque muitas vezes ocorre a necessidade de contingenciar e fica só um volume de críticas que não produzem efeito. Se aqui no Congresso já aprovasse um gráfico de contingenciamento, eu propus um que levava em consideração os últimos 10 anos, essa briga acabaria. Sendo necessário, é técnico e não teria problema. E gostaria, finalizando, então são duas perguntas, a desoneração e o capital circulante, esse detalhe do Peloa, e eu gostaria de parabenizar pelo pagamento do auxílio emergencial para todas essas pessoas e, inclusive, para esses invisíveis, que agora a sociedade brasileira tem que se preocupar com os mesmos. Eu tenho certeza que todos nós aqui do Congresso, unidos, esse trabalho espetacular do Ministério da Economia vai produzir um efeito favorável para o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Falando sobre a pergunta consideração do deputado general Peternelli, e aí tentando colocar o entendimento que eu tive da pergunta, o senhor deputado, por favor, me corrija se tiver alguma distorção. Sobre um gráfico de contingenciamento no Peloa. Aí o que eu entendo da pergunta da colocação, seria uma lista de prioridades de onde se bloquear recursos prioritariamente, né, em ordem de prioridade do que é mais importante para o menos, deixar essa ordem de contingenciamento. Só para colocar, primeiro ponto é traçar como está a situação atual. A situação atual do Peloa 2021 é que a meta fiscal, que é a fonte de possibilidade de contingenciamento, ela está atrelada ao teto dos gastos. Portanto, ela basicamente não existe um contingenciamento tradicional como era feito anteriormente. Vai ser em relação ao teto. E assim como esse ano, e aí eu vou até linkar com a pergunta depois do internauta sobre isso, se você tem se o governo tiver um problema no teto dos gastos, a solução para ele não é contingenciamento, é redução de dotação orçamentária. E aí, então, tem que se solicitar, fazer um cancelamento de dotação ou, que é o mais provável, suplementar uma dotação de despesa obrigatória e cancelando discricionária. Tá? De qualquer forma,
já existe uma grande priorização, deputado, por quê? Porque o próprio Congresso institui as despesas obrigatórias como prioritárias, então elas não podem ser contidas. Depois tem, dentro da ordem de prioridade, tem uma série de despesas que, apesar de não serem obrigatórias legalmente, são ressalvadas normalmente pelos parlamentares na aprovação da LDO. Então, essas também passam na frente, já é uma ordem de prioridade. E aí tem as emendas parlamentares têm uma ordem de prioridade, porque elas, pelo orçamento, se tiver contingenciamento, serão contingenciadas em proporção às prioridades existentes. O que tem a se priorizar ainda no orçamento seria menos de 6%, tirando a saúde e educação, ainda ficaria alguma coisa de 3%. Então, uma ideia que seria uma grande evolução seria tentar tirar essas travas, essas vinculações e essas restrições ao contingenciamento e cambiá-las, trocá-las pela proposta do general Peternelli de fazer uma lógica de priorização e não de bloqueio de contingenciamento ou impedimentos. Mudar a dinâmica seria realmente muito interessante.